Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Hoje celebramos a Páscoa no Gazeta Entrevista também. Nós temos o prazer de receber aqui o Padre Máximo Lombardi, padre e reitor da Catedral e coordenador da Pastoral Diocesana, e o pastor Cid Mauro Oliveira, que tem mestrado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e também formado em Letras Português e Hebraico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Congregacional. Padre, pastor, falávamos no bloco anterior sobre toda essa simbologia da Páscoa e dessa dispersão dos judeus pelo mundo ao longo dos anos, ao longo da história. Mas, padre, os judeus passaram 40 anos no deserto. Por que esses 40 anos? Historiadores, pesquisadores dizem que aquela caminhada, se fosse uma caminhada em linha reta, duraria 40 dias. E aí, por que 40 anos? Olha, os exegetas, os historiadores, eles consideram que o povo que saiu do Egito não era formado unicamente de hebreus. Tinha também outros grupos étnicos que estavam sendo perseguidos, oprimidos lá no Egito. Então, a possibilidade de uma libertação reuniu uma variedade de povos, de etnias, de raças. Agora, para este povo meio diferenciado encontrar uma identidade, precisou muito tempo. Então, não era possível eles entrarem na terra prometida, numa nova terra, onde, conforme as profecias, corre leite e mel, se não tivessem conseguido uma identidade de povo. Então nós tivemos, lá no livro de Êxodo, do Deuteronômio, do Levítico, Números, nós tivemos experiências extraordinárias que este povo andou recebendo pelo poder de Deus. Antes de tudo, um Deus libertador. Provavelmente, dizem os exegetas, estes povos tinham até religiões diferentes, adorando, cultuando vários deuses. Mas a experiência que Moisés conduziu, sobretudo a experiência do Sinai, daquela teofania, daquele Horebe, os mandamentos, uniram aquele povo. Então o povo se tornou um povo mais unido com a sua identidade de povo de Deus, sendo Javé o libertador. Então, depois de 40 anos, eles conseguiram uma identidade que os capacitava para eles entrarem na terra prometida. Quando eles chegaram, liderados por Josué, na terra que se chamou depois de Israel, era Canaã, aí eles se encontraram com a cidade de Jericó, mas Deus tinha colocado no coração de Josué: seja firme e corajoso. E o povo que o seguiu, ele também repetia: nós precisamos sermos firmes e corajosos. E para onde Josué for, nós iremos. Para onde Josué tiver a proteção deste nosso Deus, que realmente era reconhecido por todos, e nós iremos também e combateremos junto com ele. Então houve certamente 40 anos de educação de identidade. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 2 e 3, há uma passagem pré-Páscoa que até hoje gera interpretações e muitos cristãos ficam confusos. Diz assim o texto: e Deus falando a Moisés: você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, dizendo Deus, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Por que Deus fez o coração de Faraó se endurecer, resistir, e foram necessárias aquelas 10 pragas, pastor? Isso, é interessante a gente olhar essas passagens, esses diálogos, né, que
Faraó mantém com Moisés mantém com Faraó, em nome de Deus, há nas sessões anteriores desse capítulo sempre uma teimosia por parte de Faraó, entendeu? Então Deus diz, olha Faraó, Moisés fala, a ordem é essa. Inclusive as 3 primeiras pragas, elas foram imitadas, aliás as 3 não, as 2 primeiras, pelos magos do Egito. Na terceira, os magos disseram para Moisés, isso é o dedo de Deus, quer dizer, é Deus que está fazendo isso. E ele foi endurecendo o coração. Então você vai encontrar nas referências anteriores, nos capítulos anteriores, Faraó endurecia o coração, Faraó endurecia o coração, Faraó endurecia o coração. Aí vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim, eu vou endurecer o coração. É como se Deus dissesse assim, olha, ninguém é mais teimoso do que eu. Entendeu? Já que Faraó não quer, eu também não quero. Ele não quer. Então, ele está endurecendo. Então, na verdade, a gente é por esse lado que a gente não pode culpar Deus de endurecer. Deus é sempre misericordioso e bondoso. Mas o homem não pode manipular a providência e nem manipular a graça divina. As 10 pragas do Egito. A primeira, sangue. As águas do Nilo e de todos os rios e as fontes se tornam em sangue. A segunda praga das rãs. É rã para todo lado. Uma coisa terrível. Eu já assisti no The History Channel alguns historiadores falando sobre cada uma dessas pragas. Terceira praga, dos piolhos. Era piolho para todo lado. Quarta praga, moscas. Imagine um país infestado de moscas. Quinta praga, a morte dos rebanhos. Sexta praga, as feridas purulentas. Sétima praga, granizo. Até os historiadores chegam à conclusão que até aquele momento nunca tinha chovido granizo naquela região. Não é comum chover granizo naquela região. Bem, vamos para a 8ª praga, gafanhotos, que também tem a simbologia do devorador, daquele que chega, devora, acaba com tudo. A 9ª praga, trevas, um grande eclipse sobre todo o Egito. E a 10ª praga, que foi exatamente a morte dos primogênitos. Essa abalou Faraó, padre. Agora, muita gente pensa, mas por que Deus permitiu que inocentes, primogênitos, crianças morressem? Tem uma resposta para isso, padre? Bom, realmente, na nossa sensibilidade, nós somos tocados e nos admiramos muito. Por isso que o Antigo Testamento tem que ser visto sempre com a luz, os olhos e o sentimento de Jesus, que ele é misericordioso, bondoso. Quem vê Jesus vê o Pai. Então, muitos acontecimentos do Antigo Testamento que revelam até uma violência, representa os sentimentos daquele povo, um povo ainda endurecido, que atribui a Deus algumas calamidades e dificuldades que o povo enfrenta. Então, realmente, é como as pragas do Acre. Nós começamos o ano com várias pragas. Tem 4 alagações, não é? Depois o Rio Madeira, depois... Desabastecimento. A praga da falta da gasolina. Quisera o caminho lá do Chile, aconteceu um terremoto, depois do Peru aconteceu uma guerrilha, mas quantas pragas que nós... É claro que nós não podemos atribuir a Deus estas pragas, mas nós podemos dizer, Deus permite isso para fortalecer a nossa solidariedade, a nossa criatividade, para ninguém ficar de braços cruzados, para acreditar mesmo que Deus continua nos acompanhando, mesmo nas provações, mesmo nas 10 ou muito mais pragas que podem chegar sobre a nossa cabeça. Pastor, e essa passagem da morte dos primogênitos, à luz do entendimento bíblico e do que isso significou? Na verdade, alguém disse que isso se trataria apenas de uma construção literária. Mas o interessante é que até o primogênito dos animais morre. E eu não sei se foi essa mesma fonte sua, eu ouvindo uma vez uma explicação sobre as pragas, há uma relação, há uma cadeia de acontecimentos, de uma para outra, a praga seguinte tem um referencial anterior. E a 10ª praga, no Egito, é entendido que os filhos mais velhos, entendeu? Eles são os primeiros a comer numa determinada
refeição, num determinado momento. E a praga anterior, né, com a praga que afetou a colheita, entendeu? Eles acreditam que poderia ter sido isso que realmente provocou a morte dos primogênitos. Coincidentemente, porque... Uma praga se segue a outra. Exatamente. Num encadeamento, historiadores, estudiosos e até pesquisadores mesmos, eles dizem que as pragas elas se referem a um momento catastrófico no Egito, isso. E aí é um encadeamento de fatos, né? As pragas elas são a consequência de um fato catastrófico. Exatamente, porque o Egito era um jardim. A gente, quando pesquisa sobre o Egito na Antiguidade, ele era uma coisa fantástica, uma dádiva do Nilo, como se diz. A gente pode até ver no Google, né? É deserto de um lado e do outro, uma faixa verde que acompanha o riscado do rio Nilo, entendeu? Então, nessa época, houve essas pragas em seguida, esses acontecimentos nefastos seguidos. E na questão dos primogênitos, a Páscoa tem relação com isso, porque Deus diz assim para Israel: eu poupei os primogênitos de Israel, que não comiam as refeições dos egípcios, entendeu? Eu poupei, agora vocês vão pagar como preço de resgate o cordeiro pascal. Todo primogênito é meu. É como se Deus dissesse: todo o povo é meu, né? E na verdade Deus quer que todos sejam dele, é uma escolha do homem, mas já foi um preço pago por Deus. A morte de Jesus na cruz é um preço pago por Deus para que todos pertencessem a Ele. Mas continua sendo uma escolha pessoal. Uma escolha pessoal, exatamente. E nós vamos partir para o terceiro bloco levantando outro tema. A Páscoa cristã, à luz do que nós já debatemos aqui da Páscoa hebraica. O povo passou 40 dias no deserto. O Padre Máximo colocou, muitas coisas foram depuradas nesse período. E todo aquele povo que sai do Egito, segundo o relato bíblico, morre. Apenas 2 chegam à terra prometida a Canaã. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que são os 2 homens citados. Foram aqueles que também espiaram a terra prometida. Por que só esses 2 chegam à terra prometida? Será que tem analogia com o que Jesus disse? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, já no Evangelho, porque o caminho da perdição é largo e muitos acabam se perdendo no caminho. Jesus também fala da semeadura, as sementes que caem na terra espinhosa, na terra pedregosa, na terra arenosa, e apenas uma dá fruto, mas essa que dá fruto é um fruto abundante. Enfim, são várias analogias que nós queremos abordar sobre a Páscoa neste Gazeta Entrevista de hoje. E tem também a questão do coelhinho da Páscoa. Quer saber como é que surgiu essa lenda? Eu vou contar logo após o intervalo. Até já.